Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um devocional diário de segunda a sexta, 7 da manhã, chamado Uma Coisa. Um bate-papo rápido, descontraído sobre as coisas de Deus e sobre crescimento espiritual. Prazer imenso estar com você, que Deus abençoe a sua vida. Hoje a gente conhece o pessoal que acorda cedo até no feriado. Olha aí, quanta gente boa. Bom dia, Denita, Vinícius, Anzilene, Alessandra, Rose, tudo bem? Amém. Bom estar com vocês. Nós damos continuidade hoje ao nosso devocional Experiências com Deus. É uma leitura sensacional que a gente tem feito, e agora entrando no mês de abril. Nós estamos aqui nessa sexta-feira, dia 3 de abril, Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, né? Que bom, né? Angélica, Deus abençoe você também. Verônica, Michele, Ali, muito bom dia. Vamos lá? Vamos para a nossa leitura diária? Eu oro para que enquanto a gente estiver lendo, Deus esteja falando ao seu coração, você esteja sendo também edificado, né? Edificado aí na presença de Deus, simplesmente porque a gente está olhando para Ele, olhando para aquilo que Ele está fazendo, está falando, está nos convidando a viver também. Que Deus nos abençoe. Vamos lá, a leitura de hoje, 3 de abril, o Senhor ressurreto. Achei muito curioso, porque nem sempre a Páscoa cai na mesma época, né? Mas caiu certinho. A ressurreição, na verdade, a gente falaria no domingo. A gente vai falar sobre isso, né, nos nossos encontros, sobre a ressurreição. Mas aqui está, na Sexta da Paixão, já um devocional apontando para isso. Apocalipse, capítulo 1, versos 14 e 15. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, sua voz como o som de muitas águas. Eu não sei se você, como eu, tem a tendência de ficar imaginando isso literalmente, né? Está falando da visão que João tem a respeito do Senhor Jesus. Jesus a quem João conheceu durante bastante tempo. Acho que agora ele está vendo o Cristo glorificado, e a maneira como ele descreve talvez seja para revelar o tamanho da beleza e talvez tudo que isso significava, né? Está falando de olhos de fogo, cabelos brancos como a neve, pés como bronze que estavam ardendo numa fornalha, e a voz como o som de muitas águas. Às vezes é tentador concluir que se eu apenas estivesse caminhando com Jesus, como os 2 discípulos, seria tão mais fácil viver a vida cristã. Esse pensamento revela que não compreendemos a grandeza do Cristo ressurreto, a quem servimos hoje. O Jesus dos evangelhos é frequentemente mostrado como aquele que caminhava à beira do mar, amando as crianças e perdoando os pecadores com carinho. Mas a imagem de Jesus que vemos quando olhamos para o ponto onde o Novo Testamento é bem descritivo é impressionante. O véu que o achou como se estivesse... Achei que essa leitura ia ser mais fácil. Vamos lá, vamos voltar aqui de novo para o livro. Alguma coisa aconteceu.
Ele é, olha só, ele é quem governa. Peraí, gente, ficou bem diferente aqui. Vamos lá. Uma pena, eu tinha que ter revisto isso antes. Vamos lá. Mas a imagem de Jesus que vemos quando olhamos de perto o Novo Testamento é bem mais forte. Ele é quem governa toda a criação com grande poder. Sua aparência é tão magnificente que quando João, o seu amado discípulo, o vê, cai ao chão como se estivesse morto. Nós grosseiramente subestimamos o Deus a quem servimos. Ignorar a palavra de Deus ou desobedecer a um pedido direto dele é ignorar a natureza magnificente de Cristo. O temor que temos de pessoas prova que não entendemos o incrível Senhor que caminha conosco. O Cristo que servimos hoje é o Senhor de toda a criação. Ele é imensamente mais incrível e poderoso do que esse rabi gentil que imaginamos frequentemente. Se você ainda luta para obedecer a Cristo, olhe mais de perto como ele é mostrado no livro do Apocalipse. Se você está sucumbindo à tentação, chame pelo nome poderoso que habita em você. Se esqueceu qual grande e forte o Senhor é, encontre-o por meio da visão do discípulo amado. Esse encontro vai afetar dramaticamente a maneira como você vive. Amém e amém. Que sempre nos edificando uma palavra como essa. Hoje a gente está vendo algo que eu de vez em quando a gente conversa aqui, porque na nossa vida o maravilhoso se torna corriqueiro muito rapidamente. A gente tem às vezes uma visão e uma clareza sobre quem Deus é, sobre quem Jesus é, mas a vida vai acontecendo, nos distrai, a gente se esquece. E hoje a gente está sendo lembrado. Eu gostei muito de como ele colocou. Se você só tem aquela imagem que a gente vê na série The Chosen, Os Escolhidos, ou em qualquer filme que apresenta Jesus, que é uma maneira óbvia de descrever a questão histórica que a gente consegue ler no Novo Testamento, né? Você tem as cenas todas montadas ali nas histórias bíblicas, na descrição histórica de cada um dos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João. Eles trazem alguns detalhes para você imaginar a cena. Você ouve falar que eles usam sandálias, então você imagina aquelas cenas que a gente vê nos filmes e nas séries, né? Do Jesus, que atraía as multidões porque pregava e ensinava de uma maneira muito eloquente, com muita autoridade, ao mesmo tempo com muita profundidade no que diz respeito a conhecer a Deus, conhecer a sua palavra. E que ele era bom, e que ele tratava todo mundo bem, e que ele não respondia a tudo que os fariseus perguntavam, e que ele era muito bem resolvido consigo, né? Que ele tinha paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com as pessoas. Alguém que a gente olhava e falava que era manso, humilde, que ele mesmo declara que ele é. Mas era a nossa visão, e a única maneira da gente percebê-lo humanamente. Ele se faz homem. E no momento em que Deus Todo-Poderoso se faz homem, vamos colocar assim, ele diminui. Não no seu imenso poder, mas na maneira como nós o conseguimos ver. Por isso essa visão de João do Cristo glorificado, para ele, descrever não é fácil. Para a gente enxergar também não é fácil, porque agora a gente está falando de uma grandeza que não mais está presa num corpo humano como eu e você temos. O que ele quer dizer com isso? Que a gente frequentemente pode subestimar o Deus a quem nós estamos orando, servindo, vivendo debaixo da sua proteção, do seu amor. Eu todo dia
todo dia falo com Deus de como eu me impressiono com esse amor dele tão grande. É um amor gigante. É um amor realmente de alguém que decidiu amar como um pouquinho eu sinto, né? Quando se trata dos meus filhos. Um amor sem fim, um amor de compromisso. Mas ainda assim, ele é o Deus criador de tudo que há. Deus não precisa se esforçar muito para revelar o seu poder devastador. Deus pode só piscar os olhos e todas as estrelas vão apagar. Vão ser destruídas. Não piscar de olhos. Todo o universo pode desmoronar pelo poder da palavra do nosso Deus. A gente fica impressionado com os desastres naturais que acontecem, porque se revela uma força muito grande, uma tempestade, uma enchente, um terremoto, um fogo muito grande que ninguém consegue apagar. Essas manifestações mostram como a gente é pequeno, né? Alguém que está no meio de um oceano tem uma impressão de que é muito pequeno diante da grandeza do nosso planeta. Isso é só uma demonstração pequena, bem pequena, de quem ele é. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é grande demais. Ele é poderoso demais. E nós deveríamos sempre nos aproximar dele com essa lembrança, para nos colocar realmente numa posição de temor e reverência, para também nos colocar numa posição de segurança e de confiança, que aquilo que ele promete na sua palavra vai se cumprir. Não tem como não se cumprir. Ele é grande demais e é maravilhoso. O que hoje nós estamos sendo convidados a fazer por causa do que vai acontecer domingo, a ressurreição, né? Por causa da ressurreição que aconteceu 2000 anos atrás, é não aumentar quem Deus é, porque ele não tem como ser maior, mas ampliar a nossa visão a respeito de Jesus. Então Jesus não é mais aquele mestre maravilhoso que andava na Galileia. Ele continua se relacionando conosco no nível humano, se você pode me entender, né? No amor, na humildade e na mansidão. Possivelmente está lá até hoje, né, em Jesus isso. Ele não precisa mudar esses aspectos. Mas João está nos mostrando aqui um Senhor ressurreto que venceu a morte. Tem que ser forte demais para conseguir vencer a morte. Ele venceu. Mais uma vez, não precisou de tanto esforço. A maior revelação do poder de Deus aconteceu sem nenhuma falha, sem que Deus precisasse repetir o processo porque não deu certo pela primeira vez. Não, no terceiro dia, Jesus voltou a viver pelo poder de Deus. E olha isso. Essa é a maior demonstração de poder, porque junto com ele, eu ressuscitei também. E você também ressuscitou. E toda a criação e toda a humanidade vai ressurgir naquele terceiro dia. Quando a gente reduz Jesus apenas a uma figura doce, boazinha, a gente pode ficar inclinado, né, a até relativizar os mandamentos de Jesus. Não, eu sei que ele falou que tem que fazer isso, eu sei que ele mandou a gente fazer isso, mas ele é tão bom, ele vai entender se eu não fizer. E a gente esquece que a gente não está lidando mais com um carpinteiro, com um mestre judeu, nós estamos tratando do rei. O rei a quem servimos. Quando você chegar na sua igreja domingo para louvá-lo, é isso que ele é. Ele está sentado num grande trono. Ele é Senhor de tudo que existe. Você lembra da cena de João reclinando a cabeça no peito de Jesus? Isso é tão importante, assim, que a gente perceba que é esse mesmo João que estava ali numa amizade, num carinho tão grande, que está vendo o seu Senhor agora
glorificado. Mais cedo, João tinha visto esse mesmo Senhor morto numa cruz. Agora ele está vendo ele completamente diferente. A nossa intimidade com Jesus, assim como João, não exclui a necessidade de uma reverência profunda. Uma visão pequena de Jesus leva a uma vida cristã pequena também. É o que mais acontece. Uma visão grande do Senhor ressuscitado muda a maneira como a gente o reverencia, o nosso temor, as nossas prioridades e até mesmo a nossa ousadia contra o pecado. E se a gente hoje fizesse uma oração lembrando disso, de quem Ele é? Ou melhor ainda, e se a gente começasse a viver como se esse Deus Todo-Poderoso que tem todo o universo na palma da sua mão, e dentro desse universo ele encontra bilhões ou trilhões de galáxias, e se for caminhar em todas elas, não tem como, de tanto tempo que vai levar para a gente, né? Mas ele encontra lá a nossa galáxia, a Via Láctea, uma quantidade também de bilhões de estrelas. E ele viaja até o nosso sistema solar e encontra um planeta que para nós é a maior coisa que a gente consegue ver, mas para ele é tão pequeno. E dentro desse planeta ele encontra você. Nós temos que entender isso. Uma formiga é muito grande para a gente entender e tentar relacionar com Deus. Se você tiver uma formiga na sua mão, ela é bem menor do que você, mas não se compara ao nosso tamanho diante do nosso Deus. E se você reconhecesse isso todo dia, de que Ele é grande demais e cada vez Ele tem que se tornar maior dentro de nós. É isso que significa exaltá-lo, engrandecê-lo, magnificar o Senhor. É quando você é lembrado e você declara que Ele é grande demais. Ele é grande demais e Ele é bom demais. Em geral, alguém grande demais não é bom demais. Mas Ele é tudo isso. E Ele nos convida a apenas confiar nele e sermos os receptores desse amor tão grande. É outra vida, gente. Reconhecer a Deus pela verdade de quem Ele é nos torna pessoas na posição correta. Nós vamos ser mais humildes e nós vamos também ter mais segurança de que podemos vencer qualquer coisa, inclusive as tentações. Inclusive quando Ele nos manda fazer algo difícil, você acha que não vai conseguir, mas Ele sabe que você pode e Ele te capacita a fazer. Vamos ter esse olhar? Nosso Deus é grande. Mas Ele não é grande de um jeito que a gente consegue entender. Ele é grande muito além disso. Ele é o Rei do Universo. Ele é o Senhor de tudo que há. Ele é o Senhor de tudo que ainda vai haver, que ainda vai existir. Ele é o Rei de todo o universo. A Ele seja toda a glória em nossas vidas. Quando você estiver com qualquer comunhão com Deus, no seu relacionamento com Ele, ou seja, na próxima vez que você cantar louvores, ou você fizer uma oração, ou apenas precisar muito que Deus esteja perto de você, não esqueça disso. Não esqueça que Ele é grande, grande, grande demais e Ele ama você. Amém? Que passagem maravilhosa. O Cristo que nos chama a obedecer é o mesmo que João viu ali glorificado. Vamos pedir ao Espírito Santo que grave essa imagem no nosso coração, para que a nossa reverência seja ainda maior do que qualquer coisa que esteja acontecendo ao nosso redor. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, pela Tua presença. Nós celebramos, Senhor, a ressurreição de Jesus, a Sua morte, que nos deu vida, e a ressurreição, que é a garantia da nossa esperança.
Que a certeza que em Ti nós vencemos também a morte. De que a morte não morre, não nos faz morrer mais. Ela é somente uma porta. Porque somos seres eternos e vamos viver para sempre contigo. Pai, abre os olhos do nosso coração, eu te peço. Ajuda-nos a enxergar. Joga luz, meu Pai, para que a gente possa ver quem Tu és, um pouco mais de quem Tu és, um pouco mais de revelação. João teve essa grande visão da grandeza, do poder, do amor do Senhor Jesus. Que nós tenhamos uma fração disso, um pouquinho. Tenhamos uma consciência de que o Senhor não é uma religião, que não é apenas um senso comum, onde as pessoas todas concordam sobre algo, que o Senhor não é apenas uma ideia, uma fumaça, um ambiente, que o Senhor não é apenas domingo, e não é apenas culto na igreja, mas Tu és o Rei do ar que nós respiramos agora. E todo dia, dormindo ou acordados, nós somos completamente dependentes de Ti. Totalmente dependentes do Teu cuidado, proteção, da graça que nos perdoa e da graça que nos fortalece, da capacitação para fazer qualquer coisa. Porque somos tão pequenos, tão frágeis. Somos chamados de pó. Mas Tu és tão bom, tão grande. O Senhor nos eleva a um lugar tão alto. E agora somos chamados filhos e filhas desse Deus, o Deus Altíssimo. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te damos toda a glória. Mas melhor do que adorar enquanto oramos ou cantamos, queremos viver uma vida que revela, que exemplifica propriamente quem Tu és. Nossa devoção, nossa obediência, nossa reverência, seja o que há de maior na nossa vida. Nós Te damos toda a glória, todo o louvor, tudo é Teu. Nós Te adoramos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia, cedinho comigo nesse feriado. A minha oração de verdade é que nós tenhamos a nossa mente renovada. Hoje, a mente precisa ser renovada para termos uma visão um pouco mais clara de quem é o nosso Deus. Para a gente não tratar Ele como se fosse qualquer um, ou qualquer Deus, com letra minúscula. Mas vamos estudar cada vez mais e descobrir quem Ele é, para viver o plano que Ele tem para nós. Amém? Foi um prazer estar com você. Alguns de vocês vão voltar a dormir? Eu acho que eu vou, não sei. Mas muita gente já está aí pronta para o seu dia hoje, não consegue nem, né? Já se acostumou a acordar no seu horário. Que Deus te abençoe. Que seja um fim de semana maravilhoso. Eu espero que você possa curtir o dia de hoje, especialmente com a sua família. E se houver oportunidade, agradeça a Deus pela morte que nos deu vida e por Jesus ter vencido a morte. Porque nós estamos na sexta-feira. Sexta-feira é o dia que a gente fala da morte de Jesus. Sexta-feira da Paixão. É o dia que parece que foi uma derrota, de uma aparente derrota. Mas domingo está quase chegando. Domingo é o dia onde tudo muda. A ressurreição de Jesus transforma toda a história do homem. E a gente precisa celebrar isso. Amém? Deus te abençoe. Que você tenha um fim de semana maravilhoso, onde você estiver. Em nome de Jesus. Paz.